Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Brasil Escola. Meu nome é Maria Beatriz, sou professora de língua portuguesa e hoje o nosso conteúdo é muito específico. Falaremos sobre encontros consonantais. Se esta é sua dúvida, continue aqui conosco, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Vamos começar este encontro analisando essas duas palavras que aparecem aqui na tela. Na primeira palavra, eu tenho a seguinte sequência: consoante, vogal, consoante, vogal, formando a palavra pato. No segundo caso, eu tenho uma sequência de sons consonantais. Uma consoante, outra consoante, uma vogal, uma consoante e uma vogal, formando de forma parecida com a anterior a palavra prato. O que distingue essas duas palavras é justamente os sons pronunciados em cada uma delas. Como nós vimos, especialmente no segundo exemplo, quando duas consoantes se agrupam numa mesma sílaba ou mesmo em sílabas distintas, temos aquilo que chamaremos de encontro consonantal. Então já pegue o seu material e anote a definição. Encontro consonantal corresponde ao agrupamento de consoantes em um mesmo vocábulo sem uma vogal intermediária. Esses encontros consonantais podem ser classificados em dois grupos. O primeiro grupo é aquele no qual ocorre um encontro consonantal na mesma sílaba. São esses denominados encontros consonantais puros e normalmente a segunda letra nesses encontros são as letras R ou L. Por exemplo, Atlas, broto, Bíblia, claro, regra. Veja que em todos esses casos eu tenho um encontro de duas consoantes e essas duas consoantes estão na mesma sílaba. Veja a separação silábica. Existirão algumas palavras na língua portuguesa, entretanto, que na mesma vogal ocorrerá um encontro consonantal, mas esse encontro consonantal não tem como segunda consoante o R ou o L. Ainda que sejam palavras pouco conhecidas por nós, muitas vezes, elas existem e precisam ser consideradas grafadas corretamente. Por exemplo, gnomo, mnemônico, pneu, psicologia, pichalina. Essas palavras de língua portuguesa têm encontros consonantais muito particulares. Há também encontros consonantais que são apresentados em sílabas distintas. São esses denominados encontros consonantais disjuntos e estão sempre separados. Por exemplo, barco, como separação silábica, barco. Eu tenho o R e o C em um encontro consonantal na palavra, mas em sílabas distintas. O mesmo acontece com lista, por exemplo. Aspecto também é uma palavra em que se apresentam dois encontros consonantais. Ritmo, por exemplo. Afta também. Aqui está um aspecto interessante do nosso conteúdo. Afinal, os encontros consonantais podem ser fonéticos também. Isso acontece, por exemplo, com a consoante X, que em algumas palavras tem o som de KS. Por exemplo, em táxi. Em táxi eu tenho 4 letras, T, A, X e I, mas eu tenho 5 fonemas, T, A, K, S, I. Viu só? Nesse caso, o X, em aspecto fonético, corresponde ao encontro consonantal, porque é o K e o S. KS, ó, taxi. Isso acontece também com a palavra axila, que possui 5 letras mais 6 fonemas. Oxigênio, com 8 letras e 9 fonemas, em razão da consoante X. E boxe, com 4 letras e quantos fonemas? 5 fonemas. B, O, K, S, E. Muito cuidado para não confundir ao longo de seus estudos encontro consonantal com dígrafo. Os dígrafos são o emprego de 2 letras para representar graficamente um único fonema. Os dígrafos irão se diferenciar dos encontros consonantais, uma vez que na pronúncia de um dígrafo há somente o som de um fonema, enquanto no encontro consonantal é preciso compreender sonoramente a pronúncia de 2 consoantes, das 2 consoantes que estão juntas numa mesma palavra. Por exemplo, barco
arco era uma palavra em que se apresentava um dígrafo. E eu consigo muito facilmente perceber o som do R e o som do C. Letras que se encontram dentro de uma mesma palavra. Mas no dígrafo não. Por exemplo, CH, LH, NH e outros inúmeros encontros de consoantes ou consoantes com vogais, em que se pronuncia somente um som, são dígrafos. Por exemplo, em chave, apesar de haver C e H, eu tenho um único som, sh, sh, em chave. Em ninho, isso acontece com o NH. Em assoalho, por exemplo, com o SS e posteriormente com o LH. São dígrafos porque representam um único som na pronúncia. Isso acontece também em querido. Afinal, na sílaba que, eu tenho o dígrafo QU, que pronuncia um único som, um único fonema. Tirando a distinção entre esses conceitos básicos, é um conteúdo bem simples e eu tenho certeza que você irá aprendê-lo facilmente. Bom, eu fico por aqui. Se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Nós também disponibilizamos vários links aqui para auxiliar. Eu espero por você em nosso próximo encontro. Até lá!